Olá, muito boa tarde. Está no ar a partir de agora mais um Bom Dia Notícias. E você vai ver nessa edição: jovem cadeirante de Erechim trava uma verdadeira batalha para estudar. Ela conseguiu a bolsa, mas não consegue um transporte adequado para ir até a universidade. Entre os destaques dessa edição também: polícia investiga a morte de taxista no bairro Progresso aqui de Erechim. MP pede esclarecimento sobre a falta de água aqui na cidade. Corsã diz que questão foi apenas o tempo. Entre os nossos destaques também: 3 casas são destruídas por incêndios na região do Alto Uruguai Gaúcho e também uma boate é assaltada em Getúlio Vargas. Ainda em Getúlio Vargas, presídio estadual passa por revista e novamente celulares e drogas são encontrados. Essas e outras notícias são destaque para você a partir de agora no Bom Dia Notícias. Te liga porque a gente já está no ar. Muito boa tarde, minha amiga, boa tarde, meu amigo. Obrigado pelo seu carinho, da sua audiência, sempre nesse horário do meio-dia. Você que está almoçando e você que está acompanhando a gente aí, obrigado por você estar conosco. Olha, eu já começo o Bom Dia Notícias de hoje contando uma história que é para dizer impressionante, hein? Você vai conhecer a história da Stephanie Júlia. Ela é cadeirante, né? E passou na universidade, vai cursar direito, ganhou uma bolsa, se esforçou, mas o maior problema dessa jovem é que ela não tem como ir até a universidade. Isso porque ela já tentou mais de 20 empresas particulares de transporte e ninguém quer fazer, ninguém atende a região, ninguém tem um transporte adaptado. A prefeitura, que até então doava um transporte quando ela estudava na escola, né, quando ela ia no ensino básico e médio, diz que agora que ela é universitária não pode mais oferecer o transporte público, o transporte da prefeitura. Por isso, ela deve usar o transporte público urbano, dos ônibus. Só que a parada de ônibus mais próxima fica a pelo menos 3 quadras da casa dela, sendo que é uma subida, não tem como fazer esse trajeto com uma cadeira de rodas. Uma situação complicada, que parece não ter solução e que é um desrespeito ao cidadão. Veja agora a reportagem especial. Te liga. Ir à faculdade. Esse é um desejo de muitos jovens brasileiros, inclusive da Stephanie. Aos 17 anos, ela conseguiu uma bolsa para estudar Direito em uma universidade de Erechim. Mas com paralisia cerebral desde que nasceu, a jovem está tendo apenas um empecilho para começar esse sonho: a locomoção. A adolescente mora nessa rua, asfaltada e em boas condições. Mas este local tem um problema: nenhuma empresa de transporte escolar particular que tem espaço para cadeirantes passa por aqui. E olha que ela já recebeu mais de 20 nãos. Começou a partir do momento que eu fui atrás de um transporte, de um auxílio da prefeitura mesmo, com relação ao transporte para a URI, né, que é onde eu vou começar a cursar o ensino superior, e começamos a saga, digamos assim. Alegam que ou não tem espaço para cadeira, ou não faz a minha rota, a rota que é da minha casa até a URI, enfim, já foram 20 negativas. De acordo com a jovem, outra solução seria o município manter o transporte escolar especial, que era ofertado a ela durante o período em que frequentava a escola. O transporte era garantido por uma lei municipal de 2004. Eu acho que a mais correta mesmo seria manter o transporte como foi nos outros anos do ensino médio. Porque aí, com relação ao urbano também, que como você está com os protocolos, você pode ver, tem a questão de atravessar a rua, o mau funcionamento dos elevadores, a questão do bom senso dos passageiros e até mesmo do pessoal que trabalha, né, os motoristas e cobradores. Enfim, eu acho que o mais cabível no momento para mim e mais facilitador seria realmente o transporte da Secretaria Municipal de Educação. Embora eu saiba que não estamos conseguindo por não ter amparo legal.
Nossa reportagem entrou em contato com a Prefeitura de Erechim para saber por que Stephanie não poderia seguir com o transporte escolar que sempre foi oferecido a ela durante todo o período que frequentou a escola. Através de uma nota, a assessoria de comunicação do município explicou que a jovem não poderia ir mais porque agora é uma universitária. Portanto, ela teria que utilizar o transporte público urbano, que oferece condições para cadeirantes. O problema é que da casa da Stephanie, que fica logo ali, até a parada mais próxima, ela precisa seguir algumas quadras com a cadeira de roda. E todas essas quadras passam por aqui, incluindo essa subida, pois no final dela é que fica a parada de ônibus mais próxima. A menos de 15 dias do início do ano letivo e com medo de perder as aulas por não ter como ir à universidade, a jovem então procurou o Ministério Público Estadual para que se encontre uma solução junto a empresas particulares ou o município. Por telefone, nossa reportagem conversou com a promotora Karina de Nicol, que acompanha o caso. Ela disse que está aguardando um posicionamento do município de Erechim sobre a situação para se manifestar. Até lá, a adolescente segue na incerteza de saber se terá ou não como ir às aulas neste ano. Olha, é revolta e humilhação mesmo, porque assim, tá garantido lá na Constituição o meu direito de ir e vir e a gente tá esbarrando em algo que toda vez tá ali, entende? E isso que me revolta muito, porque eu só quero estudar, eu não tô pedindo algo extraordinário que nunca ninguém fez. Né? Talvez, lógico que pelas minhas condições, talvez eu esteja sendo uma pioneira nessa questão, mas eu não estou pedindo nada que não possa ser feito, sabe? Na minha concepção. Olha, eu quero fazer um apelo às autoridades, porque assim, ó, alô meus amigos vereadores, hein? Tem vereador aí que só fica votando projeto de rua, projeto de não sei o quê, de placa, de buraco, olha só, de nome de rua, né, Marcão? Nome de rua. Olha só, vamos se movimentar e vamos fazer alguma coisa por essa jovem, hein? Alô, Poder Público, a gente sabe, a Prefeitura emitiu uma nota sobre esse caso, o Ministério Público Estadual diz que está acompanhando, mas a questão é o seguinte, as aulas estão para começar e até o momento ninguém falou nada. A gente vai continuar acompanhando esse caso da Stephanie e a gente pede que o serviço público, né, o direito de ir e vir, pelo menos o município, garanta um transporte inicialmente para essa jovem. Ou até mesmo eu quero apelar aqui para a iniciativa privada, né? Alô, você que tem o transporte escolar, meu amigo. Você que tem van, tem o ônibus, tem o micro aí na sua região, né? Que se tem o serviço adaptado ou até mesmo você que queira ajudar aí, né, fazer o transporte, a cadeira de rodas é fácil, ela dobra, você bota no cantinho ali da van, né, e coloca a moça e tenta para levar ela. Então assim, vamos se unir. Alô, você, o transporte, pessoal, ela não está pedindo de graça não, ela diz que o transporte ela vai pagar se for necessário, mas o que não dá é para deixar essa jovem sem estudo, hein? É lastimável a situação dela não poder estudar, porque ela não pode ir até a universidade. E aí nos dias de hoje é complicado. Vamos se movimentar aí, vamos ver se o poder público, ou também não vamos esperar, hein? Alô, iniciativa privada, alô, você empresário da Univan, vamos se movimentar, quem sabe você possa ajudar a Stephanie Júlia aí até a universidade. Vai ser muito legal e eu quero mostrar essa tua iniciativa aqui no Minuto, viu? Aqui no Bom Dia. Vamos ver. Seguimos com o nosso Bom Dia Notícias de hoje e agora a gente vai falar de um caso de homicídio aqui em Erechim. Um taxista foi morto a tiros no bairro Progresso na última sexta-feira. Ele acabou sendo baleado e atingiu o carro que conduzia contra um poste. O poste caiu sobre o veículo. Agora a polícia investiga o que teria motivado esse crime e também os suspeitos. A principal linha de investigação, de acordo com até mesmo os familiares, seria que a vítima se envolveu em um acidente de trânsito na última semana e isso teria repercutido no crime. Veja agora a reportagem. Te liga. A Polícia Civil está investigando o que teria motivado e quem são os envolvidos na morte do taxista erechinense Volney Mossi, de 53 anos. O crime teria ocorrido na rua Geraldo Rufino Pinheiro, no bairro Progresso, por volta das 8h30 da noite da última sexta-feira. De acordo com populares, Volney seguia em um automóvel quando foi atingido por 3 disparos de arma de fogo. Perdeu o controle do veículo e colidiu contra um poste de energia elétrica.
Volney, que era conhecido como Pardal, chegou a ser socorrido e levado para o Hospital Santa Terezinha, mas morreu logo após dar entrada no pronto-socorro. Segundo familiares, o crime teria relação com um acidente de trânsito, da qual a vítima se envolveu na última semana. O caso segue sendo investigado e até o momento ninguém foi preso. Bom, e agora eu vou falar de um assunto aqui para dizer o seguinte, olha. Quem paga a conta de água sabe que é praticamente um roubo o que a Corsã faz. É caro pra caramba ter água aqui em Erechim ou em qualquer lugar. Ou seja, quase um roubo. A conta de água todo mês é taxa, taxa e taxa e taxa. É que nem a conta de energia elétrica. Só que o serviço dessas concessionárias é péssimo, para não dizer nada. E na última sexta-feira, eles extrapolaram. A Corsã emitiu uma nota em cima da hora, avisando que devido à falta de água, à falta de energia elétrica de aproximadamente 3 horas da subestação de Erechim, deixaria a cidade de Erechim desabastecida por quase 3 dias. O Ministério Público entrou na história e o tempo acabou reduzido. Agora, o MP quer saber por que 3 horas de falta de energia pode acarretar em até 3 dias sem água. E também, por que em outras vezes que faltou energia, esse problema não ocorreu? Uma dúvida que agora o Ministério Público quer saber e a Corsã vai ter que prestar esclarecimento sobre o fato. Te liga na reportagem. Quem precisou de água em alguns bairros de Erechim entre a sexta-feira e o sábado encontrou as torneiras assim, vazias. De acordo com a Companhia Rio-Grandense de Saneamento, a Corsã, a falta de energia elétrica no sistema de bombeamento de água da barragem de Erechim entre 5h40 da manhã e 9h20 impediu que as bombas levassem a água para as redes na última sexta-feira. Devido à situação, o Ministério Público de Erechim solicitou que a companhia tomasse providências e prestasse esclarecimento sobre o fato. Com isso, o tempo de retorno da água à rede, que era apenas para o domingo, foi reduzido em quase um dia. O MP informou que seguirá investigando as causas apontadas pela Corsã deste fato. Olha, situação complicada essa da Corsã, hein? Indignação total aí. As pessoas reclamam, as pessoas falam, né? E a Corsã não tem nada que ficar lamentando, viu? Porque realmente as pessoas estão pagando, não estão pedindo de graça. E o mínimo que a Corsã tem que fazer é prestar um bom serviço, como um serviço público, né? Não é nada de graça. Todo mundo está pagando e tem direito de reclamar sim, tá bom? Olha, vamos falar agora, uma briga de família deixou uma pessoa ferida na noite da última sexta-feira. O fato aconteceu no bairro Presidente Vargas, aqui em Erechim. De acordo com a Brigada Militar, os policiais foram chamados até o local, pois um homem havia agredido a esposa. Mas ao chegarem, encontraram este indivíduo esfaqueado no chão. O autor do crime fugiu logo após. O homem foi socorrido e segue internado no Hospital Santa Terezinha. De acordo com o hospital, o estado de saúde dele é estável. O caso acabou sendo registrado na Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento, a DPPA, e até o momento ninguém foi preso. O caso também vai ser investigado pela Polícia Civil, que aí vai determinar se foi uma tentativa de homicídio ou um caso de lesão corporal grave. Vamos continuar acompanhando isso aí. Olha, 2 casas foram atingidas por incêndios nesse fim de semana em Erejacutinga no último sábado. Uma em Jacutinga e outra aqui em Erechim. Uma delas, a principal suspeita é que o incêndio seja criminoso, hein? Te liga na reportagem. 2 casas foram destruídas em incêndios registrados neste sábado em cidades do Alto Uruguai Gaúcho. Uma pessoa ficou ferida. O primeiro caso aconteceu ainda durante a madrugada em Jacutinga. Já o segundo ocorreu durante a tarde em Erechim. De acordo com o Corpo de Bombeiros Voluntários de Campinas do Sul, o primeiro incêndio ocorreu por volta das 2 horas da manhã em uma casa que fica na região central da cidade de Jacutinga. Apesar da força das chamas que destruíram o local, ninguém ficou ferido. Já o segundo incêndio aconteceu em uma casa na rua São José, entre os bairros Poleto e Aeroporto, por volta das 4 da tarde. Uma idosa ficou ferida com as chamas, que também consumiram o local. Ela foi levada para o Hospital Santa Terezinha e passa bem.
Olha, a Polícia Civil está investigando esse caso aí de Erechim. A situação é suspeita, viu? Diz que teriam possivelmente uma suspeita de terem colocado fogo nessa residência com uma pessoa que ficou ferida aí, o idoso aí, né? Veja, a gente vai continuar acompanhando essa situação e vai trazer mais informações para você sobre esse fato. Mas vamos continuar falando de incêndio, porque ontem à tarde mais um fato foi registrado. Desta vez em Getúlio Vargas. Graças a Deus, ninguém ficou ferido. Te liga. Um incêndio destruiu uma casa de madeira na tarde deste domingo em Getúlio Vargas. De acordo com as primeiras informações, o fogo iniciou por volta das 4h30 da tarde e se alastrou rapidamente pela residência de madeira, que fica na rua José Cortese, no bairro São Peregrino. O Corpo de Bombeiros utilizou 2 caminhões-tanque para combater as chamas e precisou atuar na tentativa de evitar que o fogo se alastrasse para moradias vizinhas. Ainda de acordo com os primeiros relatos, não havia ninguém no local no momento em que ocorreu o incêndio e as causas são desconhecidas. Bom, e agora nós vamos falar que um homem de 39 anos, morador aqui de Erechim, acabou preso na tarde da última sexta-feira em Marau, após raptar, violentar, ameaçar e manter em cárcere privado a ex-companheira. A mulher, se separou do agressor há poucos dias e estava residindo lá em Passo Fundo. Ele conseguiu encontrar ela mesmo lá de onde ela levou, O homem acabou preso lá no hospital de Marau, onde foi convencido a ir pela mulher na busca de tratamento. A Polícia Civil de Marau já estava avisada e interceptou os dois no estacionamento do hospital. Ele acabou preso em flagrante pelos policiais. A mulher foi libertada e ele foi levado ao presídio regional de Passo Fundo. Tá aí a informação então de um erechinense que sequestrou a ex-esposa, violentou ela, ameaçou e manteve em cárcere privado e agora ele tá preso na cadeia, hein? Que situação complicada essa. Bom, estamos seguindo com o nosso Bom Dia Notícias. Olha, policiais militares e bombeiros encontraram nesse fim de semana o corpo de um homem no Rio Uruguai, próximo ao distrito de Goiôém, na divisa entre Erval Grande e Chapecó. A vítima, que não teve o nome revelado, teria se atirado de uma das pontes que corta o rio na noite da última sexta-feira. Antes disso, o homem teria ligado aí para familiares. O caso foi registrado pela Polícia Civil de Erval Grande, que vai continuar investigando esse fato. Olha, um acidente envolvendo um caminhão-baú e um veículo modelo Gol no trecho urbano da BR-153 em Erechim, no manhã do último sábado, deixou o trânsito lento no local. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o condutor do automóvel tentava realizar uma manobra proibida quando ocorreu o acidente. O homem de 37 anos, que não tem CNH, se negou a realizar o teste do etilômetro, mas como ele apresentava visíveis sinais de embriaguez, foi encaminhado para a Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento. O caso acabou sendo registrado e ele acabou preso. Olha, agora vamos falar dos presídios aqui da nossa região, hein? A SUSEP começou uma transferência em massa aí de presos do Presídio Estadual de Erechim para outras penitenciárias do estado. Eles também serão remanejados dentro do presídio. Tudo isso ocorre devido à Justiça ter atendido um pedido do Ministério Público para interditar a Galeria A do regime fechado do Presídio Estadual de Erechim, que é a mesma onde ficava aquele muro que no início de janeiro caiu. Parece que aquele negócio ia desmoronar e perigava cair em cima dos presos e também machucar algum agente, Então, o que acontece? Todo esse espaço foi isolado. A Justiça também pediu providências para que o governo do estado tenha um prazo para que tudo seja consertado. O presídio de Erechim já não aguenta mais. São 600 presos por uma capacidade agora de apenas 190. Te liga! A Superintendência dos Serviços Penitenciários e a Brigada Militar iniciaram neste fim de semana as operações de transferência temporária de 152 detentos do Presídio Estadual de Erechim para outras penitenciárias do estado. A transferência foi uma determinação da Justiça que interditou a Galeria A da Casa Prisional, onde cumprem pena os presos do regime fechado, devido à precariedade da estrutura, que corre risco de desabar e oferece perigo a apenados e agentes penitenciários. O pedido para interdição partiu do Ministério Público após autoridades de Erechim e Passo Fundo realizarem uma vistoria no local na última quinta-feira.
No dia seguinte, a Vara de Execuções Criminais Regional de Passo Fundo acolheu o pedido e 213 detentos precisarão ser transferidos. 61 deles serão remanejados para outras celas dentro da própria penitenciária e o restante será levado para diferentes locais que não foram divulgados por medidas de segurança. Na decisão, a juíza Lisiane Marques Pires Sazo determinou que a SUSEP e o governo do estado apresentem no máximo 5 dias um laudo técnico e um cronograma de recuperação ou reconstrução da área afetada. A magistrada ainda determinou que se apresentem o plano de retorno dos apenados que foram levados aos outros presídios. Olha, Marcão, eu sempre digo aqui, hein? Vai cair esse presídio, vai cair esse presídio. E depois, não diga que nós não avisamos. Não diga que esse negócio nós não avisamos que ele ia desmoronar, hein? E o pior de tudo, fica no centro de Erechim. E as famílias que moram em volta, e as crianças que vão para a escola, tem um parque que todo mundo passeia lá. Olha, perigo esse presídio, hein? Te liga nessa história, ainda a gente vai continuar mostrando para você. Vamos seguindo por aqui e falar para você que os soldados da Brigada Militar, agora vamos falar do outro presídio aqui na nossa região, o presídio estadual do Getúlio Vargas, que passou aí por uma revista nesse fim de semana. Soldados da Brigada Militar e agentes da SUSEP realizaram aí essa revista lá no presídio estadual do Getúlio Vargas. Desta vez, os agentes voltaram a encontrar celulares, carregadores e baterias. E também foram encontrados com eles entorpecentes e alguns objetos artesanais, como estoques e outros utensílios. Os detentos, claro, ninguém assumiu de quem seriam os celulares, mas o caso vai ser apurado aí pela direção do presídio e também pela Polícia Civil. Bom, Marcão, e logo depois desse fato ter acontecido, essa revista lá no presídio estadual, já no presídio estadual do Getúlio Vargas, adivinha o que aconteceu? A polícia, Brigada Militar, prendeu um homem jogando celulares para dentro lá do presídio estadual de Getúlio Vargas. Isso mesmo. Olha, o fato aconteceu por volta das 13h30 da tarde deste domingo. Os policiais militares realizavam a guarda externa lá do presídio estadual de Getúlio Vargas, quando perceberam que um homem arremessou um objeto para o interior do pátio da casa prisional. Porém, ao perceber a presença dos policiais, o homem fugiu a pé. As guarnições de serviço foram informadas e efetuaram abordagem lá na rua Alexandre Bramati. Com ele foram encontrados um pacote contendo 115 gramas de maconha. O homem de 21 anos de idade admitiu que arremessou o entorpecente para o interior do presídio e que não teve tempo de arremessar um segundo pacote. Diante dos fatos, o indivíduo foi preso, levado lá para a delegacia de polícia aqui de Pronto Atendimento de Erechim e logo depois foi levado ao presídio estadual lá de Getúlio Vargas, né? Onde ele vai permanecer à disposição da justiça, já que ele estava jogando coisa lá para dentro, vai voltar, né? O que aconteceu? O pessoal fez a revista, acabou o estoque, dá uma ligadinha, ele vai lá e arremessar. Desta vez não funcionou o esquema, porque o arremessador tá lá dormindo no presídio junto com para quem era encomenda. Vamos falar de Getúlio Vargas ainda, porque aconteceu bastante coisa nessa querida cidade. Olha, uma boate foi assaltada nesse fim de semana e fizeram reféns. O pessoal estava lá dançando. Olha, pelo menos 6 homens armados e encapuzados assaltaram uma boate na noite de ontem, nesse domingo, no interior de Getúlio Vargas. Conforme um boletim de ocorrência, o fato foi registrado por volta das 22 horas lá na comunidade de Linha Rio Paulo. Segundo os relatos para a polícia, o grupo acessou o local após pular um muro e invadiu o estabelecimento anunciando o roubo. Após render clientes e funcionários, prenderam em um quarto e passaram a revirar a casa. Os bandidos se apossaram de aproximadamente R$3.000, além de aparelhos de telefone celular, uma pistola da marca Glock calibre 380, 2 carregadores, né, dessas aí, e cerca de 200 carteiras de cigarro que estavam no local. Para fugir, os bandidos se apoderaram de um Peugeot que era de um cliente que ele estava levando lá, o pai e o filho, estavam lá na boate, né? Estavam no local e também foram feitos de reféns.
os reféns foram liberados sem ferimentos, a cerca de 20 quilômetros da boate, o pai e o filho. Recentemente, criminosos usaram a mesma forma de atuação para assaltar casas no interior aqui de Erechim e Ponte Preta. Nos locais, eles renderam os moradores, roubaram objetos de valor e logo depois fugiram com os carros e a vítima levando os reféns, que foram libertados mais tarde sem ferimentos. O que aconteceu? O pessoal estava lá na boate dançando, aproveitando a festa, quando o pessoal chegou armado lá, hein? Então o que eu digo, senhor, não tá mais seguro para ninguém, Marcão. Nem quem quer ir lá na casa das tias fazer uma festa. Porque é o seguinte, né? É complicado, né? É complicada a situação, muito triste aí, né? Realmente a gente sabe o pavor que passaram as pessoas. Mas eu queria estar lá no bem bom, né? Que situação complicada essa daí. Bom, pensa chegar ela com a mulher em casa e explicar como é que foi esse assalto. Mãe, olha só. Bom, vamos falar de coisa boa? Vamos falar de Solar Imóveis. Compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis. Mobiliário de confiança e qualidade que está aqui na Avenida 7 de Setembro, bem no centro de Erechim. E tem as melhores opções para quem quer comprar, vender ou alugar um imóvel. Visite agora mesmo a Solar Imóveis. Você quer uma casa maior, um apartamento com mais espaço ou então você que está procurando um local para colocar sua loja, o seu escritório, um melhor ponto aí de localização do seu estabelecimento comercial e, por que não, um pavilhão novinho para a sua indústria. Todas essas opções você encontra na Solar Imóveis. Visite agora mesmo a Solar, que está na Avenida 7 de Setembro, pertinho da Caixa Econômica da 7, ou acesse o site solarimóveis-rs.com.br. Aqui no site da Solar Imóveis você pode ver as fotos, as condições de pagamento e tudo o que você precisa saber para comprar, vender ou alugar um imóvel. Não perca tempo. Compra, venda e locação de imóveis, todo mundo já sabe, é na Solar Imóveis. 3519-8630. 3519-8630. Eu repito e falo sempre. Compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis. Bom, agora vamos aos destaques da coluna Pente Fino desse fim de semana com o meu colega Rodrigo Finardi. E quem roda a vinheta hoje é o meu querido colega Fernando Genro, que voltou das férias. Então, roda a vinheta aí, ô Fernando. Muito bem, vamos então aos destaques da coluna Pente Fino com o Rodrigo Finardi, que já está por aqui. Rodrigo, boa tarde para você, seja bem-vindo. Boa tarde, Leandro. Bom início de semana para todos nós aí. E vamos começar falando que o PSB se antecipa e planeja 2020 com Flávio Tirello como pré-candidato a prefeito. Você tinha nos falado na sexta-feira exatamente isso. Que foi na noite de quinta, né? E é um nome já conhecido, né? Agora. Ele concorreu a prefeito na onde ficou em terceira, mas era um jovem na política e nessa questão das mudanças de... As urnas mostraram na última eleição gerais que 50% quase foi trocado em todo o país. Então ele aposta nisso, né? E o que eu vejo de positivo no encontro desses é que o que eu venho escrevendo há tempo. A política não pode ser mais feita de forma amadora e tudo decidir 1 mês, 2 antes, numa eleição de 45 dias, quem vai ser os candidatos a prefeito e a vereadores. Lá tinha já 18 candidatos a vereadores, pré-candidatos, né? Inclusive com nomes de outras siglas que não foram aproveitados no governo, que estão infelizes. Então eles já estão montando também uma nominata do partido para vereadores, porque vai ter chapa pura, não pode ter mais coligação proporcional para vereadores, então é difícil para todas as siglas. Então eu vejo os partidos que começarem antes, a chance de ter sucesso é maior, não que vai ganhar, que garante, mas essa organização desde agora eu acho fundamental. E até na sua palavra ele falou algumas questões relacionado à questão biométrica, o pessoal se antecipar, orientar as pessoas. Quem quiser ser vereador, que trabalhe desde agora, não deixe para a última hora que não vai conseguir. Então eu participei lá um pouco, uns 40 minutos da reunião deles lá na última quinta-feira e fiz um registro, né? Não tinha ninguém da imprensa lá, eu disse, eu tenho que fazer esses registros políticos. Né? Muito bem. Bom, e o deputado, um dos deputados estaduais eleitos pela região, Paparico Bar, que começa um roteiro pelo Alto Uruguai Gaúcho? Ele foi no sábado e na segunda, né? Passamos por 6 municípios, que ele assumiu agora dia 1º de fevereiro, então ele foi o primeiro roteiro aqui no Alto Uruguai. Eu acho que o grande desafio dele é por descer da região nordeste, de São João do Ortiga, onde foi o prefeito em 2 oportunidades. Se ele pegar a bandeira dos asfaltos que liga, tanto nós falamos semana passada aqui, que liga aqui Carlos Gomes, por lá para São João do Ortiga, aqui por Áurea, ou aqui por Maximiliano e Marcelino, que falamos também semana passada. Eu acho que ele tem quase uma obrigação de ter essas bandeiras por onde ele mora. Hoje parece que está se mudando aqui para Erechim. Eu acho que ele faz certo. Mas não pode descuidar essas regiões que pode ser grande. Ele vai ser deputado o resto da vida se ele conseguir trabalhar e ajudar o pessoal nesse desenvolvimento. Porque falamos na semana passada do pessoal indo para Joaçaba, o cara buscando outros centros para comprar, para estudar, para a saúde. E daqui a pouco eu também acho que Erechim tem que ter o papel de protagonista, né? Sem dúvida. Se a bandeira dele for ligar essas duas regiões, aí ele vai se reeleger. Mas ele tem que ligar, né? Porque se ele não ligar,
em 4 anos ele vai rodar, porque a política nova é assim. Se não ligar, eles desligam ele. Pois é. Por falar em política nova, o Partido Novo quer se fortalecer aqui em Erechim. Você vem sempre tá falando desse partido aí, qual é a novidade dele? Não, eu falo porque o Partido Novo, realmente, como ele tem uma ideológica bem diferente dos demais, sem recursos públicos, agora passou, fizeram tivemos um deputado federal mais votado aqui do estado, eles têm gente na Assembleia Legislativa, e agora o objetivo é pegar prefeituras e Câmara de Vereadores, para se preparar para o futuro e ser um partido grande no futuro. Hoje eu conheço já o Felipe Antônio Franceschi, que ele será o coordenador, não é um partido do município, ele vai daqui até Frederico Westphalen, então eles dividiram acho que 9 ou 11 subcoordenadorias no estado para começar a trabalhar o partido de maneira diferente. Então são movimentos pós-eleições que começam já pensando em 2020. Vamos falar da Corsã, porque o município segue conversando e a iniciativa privada na espreita. Como é que está essa situação da Corsã aqui? Porque todo mundo quer um contrato da Corsã, um contrato da água e esgoto em Erechim, ele para 25 anos ele é de 2,3 bilhões de reais. É muito dinheiro. Então está todo mundo de olho, né? Quando se abriu o edital, que veio as principais empresas do mundo estavam no edital, aqui na licitação, aí a Corsã entrou via Tribunal de Contas, que acabou suspendendo esse edital. O prefeito Schmidt, eu conversei com ele conversa bastante com ele, está na mesa dos diretores em Porto Alegre, na companhia, para ver qual vai ser o final disso. Parece que as dúvidas já foram dirimidas junto ao Tribunal de Contas, as dúvidas que tinha do edital, e aguardar. O prefeito quer uma proposta que era 30 milhões para compensar as obras não feitas no passado. A minha dúvida é de onde sairá esses recursos. Se sairá de um dinheiro novo ou um recurso que já é nosso, que é daquele fundo compartilhado, onde tem o dinheiro. E lembra lá que logo antes da troca do governo Polis para o governo Schmidt, tentaram pegar o dinheiro da Corsã, esvaziou aquele caixa, mas não podia. Ele tinha que entrar na justiça para esse dinheiro voltar para esse fundo compartilhado. Esse fundo compartilhado, na minha concepção, ele já é um recurso nosso. Ele não pode vir daí esses 30 milhões, precisamos vir um dinheiro novo. Aí eu estou tentando falei sexta-feira com os dirigentes em Porto Alegre, estavam em viagem, vou entrar em contato hoje, ver em que pé está. Eu vou lá do município, que tem que ser um contrato vantajoso, porque é muito dinheiro que botar na mão de uma companhia, e nessa negociação com a Corsã hoje, essa iniciativa privada está só cuidando. Tem gente querendo, então é uma coisa pacífica? Não é. Agora, Erechim tem 105 anos, tem mais de 100 anos, 105 mil habitantes e nós não temos 1 metro de esgoto tratado. Então esse é o desafio. O que se investe no saneamento básico, o que se investe no esgoto, tu acaba gastando menos na saúde. Então nós temos que ver como um todo a importância que é o tratamento de esgoto para a nossa cidade. É importante, é o serviço cobrado, o serviço caro. A Corsã cobra caro do erechinense, isso aí. Tem que ver. Bom, aqui tu traz uma manchete que todo mundo está querendo saber, hein? As urnas punem. Punem quem? Aqui as urnas aí tu tem que ser. Tem vereador, né? Eu falo assim, que trabalha no varejo. Tem aqueles que querem trabalhar no atacado. Tem aqueles que não trabalham nem no atacado nem no varejo. Tem aqueles outros que querem trabalhar nos dois, né? Ano que vem tem as eleições e as urnas punem. O cara pega o foco ou querer, tipo, espalha-chumbo, aquelas espingardas espalha-chumbo, não adianta. Tu tem que ter um foco, senão tu não consegue montar a sua base eleitoral para uma reeleição. Ainda mais que o pessoal não quer mais saber de reeleger ninguém, né? Muito bem. Olha, 2.000 toneladas. A Prefeitura de Erechim vai comprar o que tem 2.000 toneladas? Eu estava vendo lá, eles estão com o edital aberto para comprar produto betuminoso. É muito produto betuminoso. Isso é aquela liga, aquelas coisas para fazer asfalto, coisa e tal, né? Vai ser entregue lá na central de britagem, que vamos esperar agora para ver o que vai dar, mas é importante. E, assim, parece que ela não tem nada de importante, mas ela passa a ser importante e nós temos nossas ruas buracadas, nós temos que fechar os buracos. Então, por isso que eu botei essa notinha. Isso aqui o que é? Aquele asfalto que eles botam? Não, é tipo uma liga, o bituminoso, aquela parte escura que vai fazendo da liga para o asfalto, para as coisas. E ainda nos editais, você que é um cara que está de olho nos editais, 2 empresas parece fazer aquele monumento. Vai sair ou não vai sair esse monumento? Ela foi vai sair. Na quarta-feira passada foi aberto, então, as propostas técnicas, nas propostas documental, não é os valores, né? Tu tem uma questão onde e 2 apareceram. Essa obra que vai ser, já trouxemos aqui em primeira mão, aqui na Praça Júlio de Castilhos, né? Isso, na frente da Praça do Tanque. Então, o objetivo é que até final de abril ela esteja pronta. Então, tem 2 empresas aí que agora, nessa semana ou na outra, eles vão dar ampla publicidade para ver quem irá ganhar e fazer essa obra, né? Tem uma questão que você traz de improbidade administrativa. Essa é com relação àquele episódio da perseguição do prefeito de Três Arroios, né, que houve, com o que diz o Ministério Público, que foi aceito pela Justiça, e o que ele também fala com relação a essa
Só que ele ficou pelo surpresa, ele não sabia, ele ficou sabendo através da gente aqui, quando subi a informação, fui atrás dele, daí ele foi falar com um advogado e nos deu uma resposta. Então é uma questão que ele tem que resolver aí juridicamente, como é que vai ser, que hoje está até com os direitos políticos, eu acho que é 5 ou 8 anos, né? Então está aqui a matéria. Mas ele pode continuar na prefeitura? Por enquanto pode, né, cara? Porque tá já, é o seu segundo mandato. Só não pode concorrer, por enquanto. Não pode concorrer. Mas essa é uma discussão ainda que os próprios judiciários, a parte eleitoral, um dia vai chegar. É como tem recursos, e tem como. Porque é uma decisão de primeira instância ainda, né? Então não tem, só pode perder os direitos políticos de verdade após uma segunda instância, quando é para um colegiado, que tu entra na ficha limpa, né? Hoje não teria problema na primeira instância. Mas só como ele está aí na reeleição, já está no seu segundo mandato, ele não vai concorrer o ano que vem, né? Muito bem, tá aqui os destaques da coluna Pente Fino, que amanhã tem mais informação. Quer deixar aquela para o pessoal ficar sem dormir, Finardi? Ou não? Não. Ainda não, né, cara? O cara já dormiu bastante no final de semana, vamos esperar um pouquinho, mas não tem nada de muito. Vamos ver, ao longo do dia sempre. Por enquanto não tenho nada, né? Mas vamos ver até amanhã. Essa coluna ainda rende muito. Finardi, muito obrigado para você, uma boa semana. É o seguinte, ó. Agora estamos empatados, o Inter e Grêmio, né? O Inter já tinha conquistado a Taça Apple recentemente e agora o Grêmio conquistou ontem a Recopa Gaúcha, viu? Já temos um título cada um. Bom nome para Taça da Maçã, hein? Quê? Bom nome para Taça da Maçã que tá arrumando. Taça Apple. É uma baita taça, cara. Tu imagina, tá lá na sala de troféus, cara. Tá lá, o importante é ganhar, tá valendo. Bom, obrigado, Finardi. Rápido intervalo, Bom Dia Notícias, volta já. Não saia daí que daqui a pouco tem mais informação. Erechim entrou para o ranking das cidades inteligentes do Brasil. Cidades inteligentes são aquelas que dão preferência para o consumidor utilizar a rede de comércios e serviços de maneira eficiente e democrática. Para facilitar o seu dia a dia, a Estacione Rotativo trouxe Zona Azul Digital. Baixe o app Estacione, crie sua conta online e compre seus créditos de qualquer lugar e em qualquer hora com poucos cliques. Você ainda pode comprar seus tickets através dos nossos monitores, postos de vendas e parquímetros espalhados pela cidade. Estacione Rotativo, solução digital para contribuir com a mobilidade urbana. Saiba mais. Acesse nosso site www.estacionerotativo.com.br. Vem pro feirão de material escolar. Mochilas a partir de R$ 29,00, papel A4 100 folhas, R$ 13,79, caderno capa dura 96 folhas, só R$ 4,99. E tudo o que você precisa em até 10 vezes, na 7 de setembro, 1051, em Erechim. Invista e saia de carro zero com a Cressol. Nos 20 anos da Cressol Erechim, é você, amigo associado, que comemora com a gente. Ao integralizar cota capital, você ganha cupons e concorre a um Volkswagen Polo 0 km na Assembleia Geral de 2019. Venha até a Cressol e participe. Cressol Erechim, 20 anos cooperando com você. Chegou a hora de conhecer a garota mais bela das Termas de Machadinho. Dia 17, a partir das 3 da tarde, ao vivo pela TV Bom Dia, aqui no Facebook do Bom Dia. Diretamente das Termas de Machadinho, nossa equipe vai trazer todos os detalhes desta grande festa. Final da Garota Piscina Termas de Machadinho. Oferecimento Machadinho Termas Resort Spa. Venha para Machadinho e se hospede no Machadinho Termas Resort Spa. Passou frio no inverno e agora vai passar calor no verão? Calma aí! A Continental Ar-Condicionado tem a solução perfeita para você. Os melhores ar-condicionados do mercado, com instalação e manutenção garantida. Nossa equipe especializada é treinada para garantir o melhor serviço, inclusive na pré-instalação residencial e comercial de ar-condicionados. Venha conferir nossas ofertas, ar-condicionados em até 10 vezes nos cartões ou à vista com super desconto. Continental Ar-Condicionado, os melhores descontos você encontra aqui. Rua Aratiba 571, Loja 1, Centro de Erechim. Estimado professor, estimada professora, ser educador é uma nobre, mas difícil missão nos dias atuais. Necessitamos de muita luz e força espiritual no cumprimento da missão. A direção do Santuário de Fátima, com a Pastoral da Educação, está promovendo um tríduo
de orações com missa em preparação ao ano letivo. O tríduo acontecerá nos dias 14 e 15 de fevereiro às 19h30 e no dia 16, sábado, às 18h20, no Santuário de Fátima. O convite é extensivo a toda a comunidade escolar. Portanto, convide seus colegas de escola, pais e alunos, e juntos vamos nos preparar espiritualmente para mais um ano letivo. Que Jesus, o Mestre dos Mestres, ilumine a todos. Amém. Em 30 segundos, um posta, outro compartilha, outro comenta e discorda, xinga, briga, desfaz amizade, espalha notícia, cria uma hashtag, outro faz um vídeo, faz um live, faz textão, manda mensagem, manda print, faz meme, comenta na lanchonete, outro briga com o que comenta na lanchonete, faz uma camiseta, faz uma página, discute no bar. Antes de todo mundo descobrir que era só um boato. Nunca se precisou tanto da imprensa. O gás acabou? Calma! Chama a Companhia do Gás, revenda autorizada Ultragás para Erechim e região. Adquira gás de uma revenda autorizada e padronizada, pois é a segurança de sua família que está em jogo. Temos os melhores preços da cidade e estamos aguardando a sua visita. Acabou o gás? Ligue 3522-0203 e 99983-1558 pelo WhatsApp. Companhia do Gás, Rua Espírito Santo 349, esquina com a Maranhão, atrás do Master. Provin Joias lembra você, o horário de verão está chegando ao fim. No próximo sábado, dia 16 de fevereiro, à meia-noite, atrase seu relógio em 1 hora. Previsão do tempo na TV Bom Dia. Oferecimento Solar Imóveis. Compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis. Muito bem, voltamos o nosso intervalo agora com os destaques do Bom Dia impresso e digital com a Isabel Seabra, que está aqui para falar conosco sobre o Jornal do Fim de Semana. Seja bem-vinda, Isabel, boa tarde para você. Obrigada, Leandro, boa tarde a você e a todos. Vamos então comentar um pouquinho a nossa edição prolongada, fim de semana e segunda-feira, né? Trouxemos aqui como manchete principal, então, essa preocupação para o setor leiteiro, né, Leandro? Essa normativa, então, que foi publicada na quarta-feira passada, está preocupando, sim, todos os produtores, todas as entidades ligadas à agricultura também. E aí o Igor Miller conversou com o presidente da Sutrafec local, né, para ver como é que está essa situação. Também trouxemos outras entrevistas especiais, né, fim de semana é dia de Bom Dia Entrevista. Também temos uma matéria aqui sobre o Colégio AID, então, que também está enfrentando um impasse aí com o governo estadual, né. E isso aí, vamos dar uma circuladinha. Bom, então. Vamos lá então, temos mais destaques aqui na página 2, você já viu, do Rodrigo Finardi, e na 3 tem um Bom Dia Entrevista, que o Saulos fez uma entrevista especial, é isso? Isso, que ele conversou então com essa professora, né, que ela é refugiada aí da Segunda Guerra Mundial, mora em Erechim há mais de 7 décadas e trouxe aqui várias curiosidades, uma entrevista muito bacana, vale a pena conferir. Muito bem, temos mais destaques na página 4? Isso, página 4 aqui os investimentos então, no setor de oncologia aqui do Hospital Santa Terezinha. Registramos aí que a Unacom está investindo muito e melhorando ainda mais, né, os serviços prestados para todos os pacientes da região, Leandro. Página 5, região, trouxemos Jacutinga e Marcelino Ramos. Muito bem. E na página 6 tem o Bom Multimídia Plataformas, né? Isso, exatamente. Aqui trouxemos então, tradicionalmente, agora os comentários de todos os nossos leitores, né, nas redes sociais, também os templos de Erechim e o fato da foto. Muito bem, muita gente falando aqui da questão da falta de água que afetou a Erechim na última sexta-feira, no fim de semana. Tá aqui os comentários, vai nas redes sociais do Bom Dia, comenta, e o seu comentário pode aparecer aqui. E também a CDL lançou uma nova feira, Isabel. Isso, a feira Erechim direto das lojas, então, iniciando no mês que vem, né, 7 a 10 de março. O pessoal lançou e a gente traz os detalhes aqui na página 7. Muito bem, temos mais destaques na página 8, são as opiniões e colunas do leitor, também essa questão da falta de água e o desabastecimento. E o fim de semana é fim de semana também de caderno BD Saúde. Qual é que foram os destaques do BD
DVD Saúde. Isso. Trouxemos aqui, então, alerta quanto a alguns procedimentos estéticos, Leandro. Também a prevenção aqui no que diz respeito às mochilas, né? Início das aulas aí quase chegando, então o pessoal deve ficar atento a isso. E também as doenças crônicas, então, né? Muito bem, vamos passar para mostrar realmente essa questão aí da mochila é muito importante e também a proteção do sol, do calor, aí você falou, muitas informações importantes. Os classificados do Bom Dia para quem está acompanhando e aqui uma matéria especial da Amanda Mendes, eu tive a oportunidade de acompanhar, aqui a fala da Stephanie Júlia Sieniski. Eu só quero estudar. É lamentável uma situação dessa, Isabel. O jovem quer ir para a universidade, mas não tem como, né? Exatamente. Muito preocupante essa história que a gente contou. Você mesmo disse, acompanhou, também fez para a TV Bom Dia, né? Tomara que se encontre aí uma alternativa positiva para essa moça, né? Que ela aí tem muito inteligente, né? Com certeza um grande potencial aí. Ela quer estudar, realmente, ela só quer estudar. E para isso ela precisa auxílio aí para se locomover, né, Leandro? Muito bem. E também o que é lamentável é esse impasse do governo estadual que pode aí inviabilizar o ensino profissional no colégio Tedesco Reale, que é um colégio de referência aqui na nossa região e que agora passa por essa situação complicada também, né? Muito, Leandro. As inscrições já foram feitas, né? Os alunos já estão prontos aí para o início dessas aulas e agora está enfrentando essa situação que, segundo o governo, já havia encerrado aí um período, né, daquele contrato, teve uma renovação para mais um ano e isso encerrou no ano passado. Mas, enfim, vamos aguardar então os próximos trâmites aí dos próximos dias. Muito bem, temos mais destaques com a coluna do Igor Miller, já tem opinião para você, variedades, o caderno do geral, área da segurança pública e uma informação, essa matéria importante do leite na capa, aqui na página rural do Bom Dia, né, Isabel? Isso, exatamente. Qual é o destaque principal dessa matéria que Isso, tá na capa? Pode implicar aí, né, diretamente, Leandro, na questão do preço, né, que já é algo que os produtores vêm sofrendo constantemente e esses tempos atrás agora teve um breve aumento e agora pode impactar de novo. Então, muito preocupante. O Douglas Sensi comentou, então, sobre esse cenário e o que eles estão aguardando e estimando aí que aconteça nos próximos dias. Muito bem, o esporte é daqui a pouquinho com a Caliandra Alves Dias. Lembrando, sempre lá no site do Bom Dia tem informação, né? Com certeza. jornalbomdia.com.br, também tem o Facebook, né, Leandro? Entra lá, acessa as notícias da TV Bom Dia também e comenta com a gente. Obrigado, Isabel. Boa semana para você. Obrigada a todos nós. Agora nós vamos trazer o comentário do Igor Miller, que está falando exatamente sobre essa situação que a gente acabou de mostrar aqui, que está na capa do Bom Dia de hoje, hein? A dificuldade da produção de leite e a falta de incentivos dos produtores. Fato lamentável também. Te liga, porque opinião você vê aqui. Uma medida publicada, então, na semana passada, né, fizemos uma matéria na sexta-feira, para esse final de semana, no Diário Oficial da União. Então, libera, pelo governo federal, libera aí a importação de leite. E, segundo, então, os representantes aí da agricultura familiar, né, do SUTRAF local, essa medida vai ter um impacto muito grande, né, na cadeia, na agricultura familiar. E ele caracteriza, então, né, essa abertura para a entrada do leite estrangeiro no país como desastrosa, né, para a agricultura familiar. Isso porque boa parte da produção de leite no estado e no Brasil, né, ela é feita por pequenos produtores e eles têm uma participação efetiva aí na geração de emprego, renda, né, e na movimentação financeira, porque essa cadeia ela é muito importante, né? Ela é uma cadeia consolidada e ela envolve uma série de outros, né, agentes, digamos assim, né, outros participantes, né, desde quem vende o insumo, quer dizer, toda a parte de alimentação, né, de medicamento. Então, sem dúvida, né, segundo aí a SUTRAF, né, vai ter um impacto grande, né, nos produtores de leite da região. E ele caracteriza isso como muito grave, porque essa cadeia, o leite é a base de fonte de renda, né, do produtor. Então, se vai entrar leite, provavelmente, né, vai deixar de se produzir, vai circular, esse leite vai acabar entrando no mercado e a tendência, enfim, se não for baixar o preço do leite, é pelo menos estagnar, né? E isso vai trazer, sem dúvida, aí menos recursos, menos dinheiro circulando na economia, né?
e menos pessoas deixando de comprar, porque a agricultura ainda é a base, né, da economia, tanto local quanto do estado. Então, teremos que agora para frente ver como é que isso vai acontecer, mas o prognóstico, aí, enfim, a avaliação de quem está ligado a essa cadeia não é positiva com essa medida recentemente aí publicada. É isso aí. Muito bem, vamos aos destaques agora do esporte com a Caliandra Alves Dias para falar de Grêmio, de Inter, de Ipiranga e de Atlântico. Boa tarde, Caliandra. Seja bem-vinda. Boa tarde, Leandro. Boa tarde, pessoal. Iniciando aí mais uma semana, né, com muito futebol. Vamos começar falando do Grêmio, porque o Tricolor levantou sua primeira taça em 2019. Isso, ontem enfrentou o Avenida na Arena. O jogo valia pela rodada do Gauchão, a sexta rodada, mas também pela final da Recopa. E foi, vamos falar assim, foi um jogo fácil para o Grêmio, né? Porque na primeira chance de ataque, o Luan aqui marcou o seu gol com uma jogada aqui começada pelo Marinho. O Luan aí cabeceou e marcou o seu primeiro gol na Arena. Foi um rápido contra-ataque, foi logo no início do jogo, com uma bela atuação do Marinho, um jogador que vem se destacando ao longo dessa temporada. O segundo gol da partida foi marcado pelo Everton, um golaço do Everton, que na comemoração ele homenageou aí os meninos do Flamengo, que infelizmente morreram na última sexta-feira. Então aqui tá a gente vendo o gol do Everton, né? O golaço do Everton, o Everton que também vem tendo muito destaque no Grêmio e já não é de hoje, né? Já faz umas 2, 3 temporadas que ele vem mantendo o seu futebol e é um jogador aí que consequentemente eu acho que vai aí nos próximos anos vai acabar deixando o Grêmio, como foi o caso do Pedro Rocha, que foi um destaque da Copa do Brasil de 2016, onde o Grêmio aí acabou sendo campeão. O terceiro gol foi marcado pelo Léo Gomes, aqui uma jogada iniciada pelo Maicon, e o Maicon que também vem tendo grande destaque, né? É o capitão da equipe, então um jogador que muitas vezes foi criticado por não aparecer da forma que devia. E um golaço, hein? Golaço de fora da área, um chutaço, hein? Ontem na Arena a gente só teve golaço, né? A gente ontem foi uma atuação de luxo do Grêmio, só golaços, não teve nenhum gol feio. E um destaque do jogo de ontem, Leandro, é que em relação às jogadas que acabaram resultando nos gols, passaram praticamente pelos pés de todos os jogadores. A gente vê aí, ó, aqui a imagem do quarto gol, que o Grêmio tocava muito a bola, né? Lembra muito aquele Grêmio que é campeão da Libertadores, né? Que tocava a bola. O Renato tá tentando recuperar esse time, né? Esse time, e aqui tá o outro gol do Luan, né? O quarto gol, o gol do Luan, que foi também contra ali do zagueiro do Avenida, né? Acabou desviando. Acabaram aí marcando pro Luan. Muito o Luan também, que vem uma grande ascensão. Ano passado ele também deixou a desejar um pouquinho na Libertadores da América, coisa que foi muito criticado pelos torcedores. E aqui nós temos mais o próximo gol, que vai ser o gol do Léo Gomes, que é um jogador também, do Léo Gomes não, do Everton. Então, assim, o Grêmio ontem, o Renato, ele mexeu todas as peças ontem. Ontem o Renato, ele não teve nenhuma dor de cabeça. O Avenida, coitado, veio para a Arena para se defender, né? Porque o Avenida, nos últimos anos, também teve um destaque. Ano passado, principalmente após a sua subida, né? Então, se esperava muito da Avenida nesse ano na competição. Tanto que eles foram campeões ano passado. Então, aí foi a final da Recopa, né? E aqui o reprise do quinto gol. E agora nós vamos ver o último gol aí do Grêmio. Que foi marcado pelo Viseu, né? Então, assim, o Viseu é o segundo gol dele pela camisa do Grêmio. E já ontem, Leandro, na comemoração, o Viseu já beijou o símbolo do Grêmio, foi agradecer a torcida. Então, aí um jogador que veio, eu acho que para mostrar o seu futebol, já que na Europa ele não estava conseguindo. E é importante destacar, porque muito se fala em relação ao amor do jogador com o time. Na comemoração, o Viseu beijou o símbolo do Grêmio. Então, eu acho que isso vem do próprio clube. Na última sexta-feira, o Cortez, ele deu uma entrevista onde ele falou que o Grêmio acreditou no futebol dele. Então, ele renasceu de novo para o futebol pela oportunidade que o Grêmio estava dando. Então, isso acontece muito no Grêmio, né? Jogadores que muitas vezes são desacreditados, como era o caso do Marinho e do próprio André, acabaram aí se reformulando dentro do Grêmio. E aqui a cena que a gente comentou aqui do Viseu beijando o símbolo do Grêmio. Muito bem, tá aí os gols para você de Grêmio e Avenida. O Grêmio campeão da Taça Recopa, que é o campeão do Campeonato Gaúcho ano passado e da Copinha, né? E agora e o Internacional? Tá na liderança isolada, né? Muito bem. E o Internacional do meu querido Fernando, como é que foi?
Olha, o Inter ontem, um jogo bastante polêmico, né? Com expulsões, com socos, com briga aí durante a partida, né? Mas o Inter acabou vencendo o Juventude lá no Jacone. E olha, vencer o Juventude no Jacone é uma tarefa muito difícil. Porque dentro de casa, o Juventude ele vem com força máxima. E ontem o Inter venceu por 2-1 com um gol do Nico Lopes e um dos destaques do Inter, o Pedro Lucas. Eu faço parte de um grupo de futebol e na última semana algumas pessoas coloradas estavam falando, poxa, por que o Grêmio revela tanto jogador da base e o Inter não? O Inter eu acho que falta oportunidade, porque o Pedro Lucas ele vem sendo destaque da base do Inter desde o ano passado. Nesse ano o jogador foi um dos destaques da Copinha lá em São Paulo, marcou vários gols, então eu acho que falta oportunidade em relação ao Inter, a esses garotos. O Pedro Lucas ontem fez uma bela atuação, vem tendo uma bela atuação quando ele entra em campo, então eu acho que o Inter deveria apostar mais na sua base, porque tem ótimos jogadores, então basta aí acreditar na molecada, como é o caso do Grêmio, né? Muitas vezes o Grêmio acaba emprestando jogadores para outros clubes para ganhar ritmo, porque o Grêmio sabe que aquele jogador tem talento. Então, eu acho que o Inter falta muito disso. Eu não me lembro qual que foi o último jogador revelado pela base do Inter, porque já faz um tempinho, se não me engano, foi o Nilmar. Fernando, você que é colorado. O Tyson e o Nilmar, acho que era da mesma época, né? Então, assim, eu acho que o Inter precisa acreditar nos meninos. Então, aí, talvez, muitos Pedro Lucas podem surgir aí nos próximos anos no Inter. Muito bem. Falamos de Grêmio, falamos de Internacional. Amanhã a gente completa a rodada falando dos outros resultados, mas vamos falar local e o Ipiranga e o Atlântico, como é que está a situação dos dois. Vamos falar primeiro do Galo. O Galo está se preparando aí para a Supercopa, né? Está se preparando, que é a Supercopa no próximo mês, lá em Francisco Beltrão. Então, esse ano... Liga Nacional e Liga Gaúcha não tem previsão de começar ainda? Ainda não. E a Liga Gaúcha segue aquele impasse em relação à Federação Gaúcha de Futsal, porque a federação quer realizar competições e a Liga Gaúcha aí está tendo apoio de grandes clubes, como é o caso da CBF, da Sueva, do Atlântico, de clubes do interior, que estão aí na Série Prata e na Série Bronze. Então, aí segue esse impasse, então não tem nenhuma data ainda para começar, né? A gente sabe que muitas vezes deixar na mão da federação é um caso muito complicado, como é o caso do Campeonato Gaúcho, porque muitas vezes a federação acaba se intrometendo e não dando suporte para as equipes como deveria ser. Então, aí a mobilização nas redes sociais em relação a esse impasse está continuando. A cada dia a Liga Gaúcha divulga mais um clube que está apoiando. Em relação a esse impasse, é o seguinte, Leandro, os clubes que apoiarem a Liga Gaúcha não podem competir em competições realizadas pela Federação Gaúcha de Futsal. Então, as equipes que escolherem a Liga não vão mais poder participar da federação, né? E a gente sabe que em relação a esse assunto é um pouco complicado. Tanto que a própria seleção brasileira, ela deixou de receber o suporte da Confederação Brasileira de Futsal. Então, seguimos esse impasse ainda. Olha, realmente é complicado os clubismos aí que aparecem realmente também no futsal, né? E a gente vai continuar acompanhando toda a situação que realmente aí pode mudar algumas coisas do futsal. Bom, e lá no campo, o Ipiranga se prepara para enfrentar o Esportivo. Eu tive pesquisando sobre o Esportivo. Adivinha quem que é o técnico lá do nossa equipe de Bento Gonçalves? Quem? Carlos Moraes. Perdeu 3 amistosos até agora. Carlos Moraes, para você que não lembra, foi o treinador que rebaixou o Ipiranga para a divisão de acesso do campeonato. Pegou o Ipiranga lá vindo de Copa do Brasil, entrando em Série C e deixou o Ipiranga no rebaixamento da divisão de acesso, hein, Caliandra? E vamos ver como é que o Ipiranga vai se portar, né? Porque ano passado as duas equipes se enfrentaram, né? Se não me engano, o Ipiranga venceu um dos jogos e o outro acabou empatando ou perdendo. E a estreia agora no dia 17, fora de casa, lá em Bento. Lá na Montanha dos Vinhedos, vai enfrentar o Esportivo, que perdeu os primeiros jogos aí para o Lajeadense e para o Guarani de Venâncio Soares, a equipe comandada pelo Carlos Moraes. Acho que vai cair esse Esportivo, hein? Também tô achando, porque ano passado foi quase, né? Carlos Moraes é muito pé frio. Qualquer coisa eles podem chamar o Edson, né? O Edson já tem essa carteirinha de treinador, o Edson né? Tá lá, já tá lá em Bento. Até falei pra ele hoje, disse que ainda não tá acompanhando o time, né? Já pode aproveitar, Edson, fica a dica. Muito bem, Caliandra. São esses destaques do esporte de hoje? São esses, nós temos a matéria também. É verdade. Vamos falar agora, tá aqui no nosso Bom Dia Impresso Digital, Marcão, vamos botar na tela, porque nós temos esse garotinho que tu entrevistou ele no Bom Dia Entrevista, a gente vai mostrar agora, que é um talento que chamou a atenção do Flamengo. O Flamengo que está todo mundo falando das categorias de base também, depois daquele trágico incêndio na última sexta-feira, né? Então,
Esse menininho tem 9 anos, passou na peneira do Flamengo, onde o Clube Carioca tem um CT lá no Paraná. É um núcleo onde eles revelam jogadores. E olha, Leandro, pelo que eu conversei com as minhas amigas que são flamenguistas, a peneira do Flamengo é uma das mais difíceis de se passar, principalmente quando os meninos são assim novinhos, como é o caso dele. Como ele tem apenas 9 anos, ele ainda não vai para o Rio de Janeiro. Lá no Rio de Janeiro, onde aconteceu o acidente, só podem atletas a partir de 14 anos. Então, dos 9 até os 14, ele vai ter que fazer aqui o trajeto de Erechim até Curitiba. E nós conversamos com ele. Ele contou um pouquinho do início da sua carreira, que apesar de 9 anos, né, já tem uma carreira aí recheada de títulos. E também a expectativa dele aí para vestir a camisa do rubro-negro carioca. Muito bem. E é com a Leandra que a gente te convida agora para rever esse Bom Dia Entrevista com esse piazinho, hein? Anota o nome dele aí, porque pode ser que ele seja um astro do futebol. Quem sabe, né? O Sobis deu certo. Vamos rever junto o Bom Dia Entrevista? Te liga. E na noite de hoje nós vamos falar de futebol, porque tem um craque erechinense que passou nas peneiras e daqui a alguns anos pode defender a equipe do Flamengo. E estamos recebendo o Henrique Noronha. Boa noite, Henrique, tudo bem? Boa noite. Bom, e como é que foi para você ir até Curitiba fazer os testes? Quanto tempo que durou esses testes? Foi legal ir até em Curitiba. Eu fui de carro com meu pai e com meu avô. E uma semana eu fiquei lá. Eu aprendi muita coisa, assim. Bom, você faz parte da Colosso do Futuro, da Escolinha do Ipiranga. E desde quando que tu começou a sua carreira? Tu sempre gostou de futebol? Quando que tu deu os teus primeiros chutes? 2 anos, assim, eu já tava dando chute, sabe? Eu comecei na Escolinha do Mocelim, daí eu fui pra Escolinha do Machado e do Ipiranga. Daí foi lá que eu aprendi minhas qualidades. Bom, e tu sempre foi incentivado pelos teus pais. Quando que tu decidiu que tu queria ser um jogador de futebol? Tipo, aos 3, 4 anos, assim, é muito legal, assim, ser jogador de futebol. Quais são as suas características dentro de campo? Aquelas características que o pessoal olha diferente pra você em relação ao jogo? Eu sempre sou armador, sabe? Eu sempre distribuo a bola, daí quando eu chego em frente do gol, daí eu tenho que bater no gol. Daí assim, eu sempre acerto. Bom, e pra você, como é que tá sendo essas notícias de que tu vai integrar o núcleo de capacitação e como que foi pros teus pais quando eles receberam a notícia que tu foi aprovado? Os meus pais ficaram muito felizes, né? Eu também fiquei muito feliz e foi um sonho pra mim estar lá no Flamengo. E quais são os teus ídolos do futebol? Os meus ídolos tem o Zico, que é o meu melhor ídolo, o Ronaldo Fenômeno, o Ronaldinho, o Gaúcho. Tem vários, o Zidane, tem vários assim. E tu sempre se inspira nele, sempre se inspirou? Aham. Bom, e você agora tem 9 anos e daqui a alguns anos você pode estar indo para o Rio de Janeiro vestir a camisa do Flamengo. E quais são os teus sonhos, o teu maior sonho como jogador de futebol? Meu maior sonho é sempre orgulhar minha família e estar do lado deles, assim, fazer gol, uma comemoração para eles. É isso. Bom, e agora nesse ano você vai retornar, na verdade, para Curitiba em março e até lá você vai integrar o time do Colosso do Futuro, né? Sim. E você já tem alguma competição que vocês vão participar nos próximos meses? Como é que está sendo esse início de ano lá no Ipiranga? No Machado eu vou competir no Campeonato Municipal de Futsal. Inclusive, ano passado, que foi em 2018, eu fiz 23 gols. E daí foi... Eu sempre sonhei em ser artilheiro, assim. Daí o meu sonho foi esse. Daí eu consegui. E no futsal tu joga em qual posição? Pivô. E tu sempre assiste jogos do Atlântico aqui? Tu sempre acompanha? Uhum. Em relação ao Atlântico, tu tinha algum ídolo dentro de quadra? O Atlântico, o Keké. O Keké ano passado foi artilheiro, né? Tanto da Liga Nacional quanto da Liga Gaúcha. Meu pai também jogou pelo Atlântico. Ele foi goleiro, ficou 3 ou 4 anos lá. Daí ele, no treinamento,
o Jackson, ele chutou e daí ele deu uma bolada na mão dele e daí ele se machucou e acabou não jogando mais futsal. E tu sempre ia acompanhar os jogos do papai? Aham. Então, desde pequeno, tu sempre foi ligado ao futsal e ao futebol? Sim. E, pai, pode vir aqui um pouquinho, que eu vou fazer essa pergunta para você. Bom, nós temos aqui... Pode sentar, pode puxar uma cadeira. Pode vir mais um pouquinho mais para cá, para o teu pai aparecer na imagem. Bom, aqui o seu filho falou que esse é um amor que vem de família, então, né? Tanto de você que foi passado de pai para filho. Na verdade, A gente só vai pegar aqui um microfone que o Marcão vai trazer pra gente. Enquanto isso, nós vamos falar. Ano passado, então, tu foi o artilheiro da competição. Sim. E como quando tu marca um gol assim, tu faz alguma comemoração especial? Tu já tá ensaiando as comemorações? Como é que tá sendo? A minha comemoração sempre foi pra minha família. Eu sempre faço coração assim pra eles. Bom, pai, o senhor que já foi jogador de futebol, o senhor desde pequeno incentivou ele ou foi um amor já que nasceu com ele? Na verdade, primeiramente, boa noite, né? Na verdade, o Henrique, como ex-atleta, né, de futsal aqui do Atlântico, eu me desiludi um pouco na carreira ali, e quando eu acabei me machucando e parei de jogar bola, eu não quis mais saber de futsal, de futebol, nem de nada. Mas daí nasceu o Henrique, né? E ele veio com uma vontade tremenda, assim, de jogar bola e a gente enxerga um potencial, né, nele. Então, o amor mesmo que tem vem dele, sabe? A gente, claro, incentiva, né, tudo mais, mas ele já desde pequenininho já chutava latinha, tampinha de garrafa ali nos 3 anos. E a partir dos 3, ele já começou a ir nas escolinhas, né? Daí ele já passou por várias escolinhas, vários times aí, e hoje tá aí, né? E foi você que pediu pro papai para você participar das escolinhas? Sim. E como é que foi essa conversa que tu teve com ele? O pai, ele sempre quis que eu fosse numa escolinha, né? E daí, o meu pai e meu avô, né? Na verdade, toda a minha família. E daí eu falei, tá bom, daí vamos. Daí o pai falou que é pra mim no Ivan, né? Que no caso o Ivan e o Júnior. Que são do Mocelim, né? A minha avó gostava muito do Ivan e do Júnior. Daí eu fui fazer escolinha lá, daí eu comecei a aprender a tocar bola, sabe? Daí agora eu tô ali no Flamengo. Bom, pai, como é que é pra você e a sua esposa e também a irmãzinha deles acompanhar eles em relação a esses testes que ele tá fazendo, principalmente em Curitiba, né? Que é uma cidade um pouquinho longe aqui de Erechim. Na verdade, assim, como a gente mora no interior, se a gente quiser, assim, ó, a nível de Erechim, existem muitas escolinhas boas aqui em Erechim, todas as que ele passou, sempre ele foi evoluindo cada vez mais. Eu vou citar novamente, tá? O Mocelim, o Machado, agora o Ipiranga, né? Também o Colégio São José, certo? Sempre foram boas escolas para ele evoluiu muito ali, né? E o Flamengo, então, é fenomenal, né? Ele tá lá em Curitiba, na verdade ele sabe que ele tem que lutar muito para um dia chegar lá, porque não é fácil isso, né? E ele tem que se esforçar cada vez mais, cada vez que ele vai para lá, ele tem que mostrar o diferencial, mostrar o porquê ele tá lá, né? Então, tudo depende dele, a gente incentiva a mana dele, a madrasta dele, né? Tá sempre junto também. Então, a gente é muito feliz pelo que ele faz, né? Como que tu faz quando tu vai viajar? Tu perde aula e depois tu tem que recompor, né? Isso. Na verdade, agora em março, quando ele vai ali, ele fica essa semana fora, mas antes disso ele tem que fazer todas as provas, os trabalhos ali, os professores dão uma semana antes, né? Ele fica essa semana fora, mas ele tá também estudando nas horas de intervalo que eles têm, porque eles treinam só uma vez, né? Como a idade deles, né? Eles não treinam 2 turnos, eles treinam ou de manhã ou de tarde, né? Então, no tempo livre, ele faz atividades da escola. Bom, e como que é para você, pai, acompanhar essas duas rotinas dele, tanto a escolar quanto também agora profissional, apesar da pouca idade, né? Porque 9 anos ele já tem alguma responsabilidade também em relação aos treinos, né? Que não pode faltar. Na verdade, assim, o
o Henrique sabe que ele tem que ir bem na escola e tem que ir bem também no futebol, né? Não adianta ser um atleta, né, mais ou menos, ele tem que ser bom nas duas coisas. Graças a Deus, até hoje a gente não teve reclamação nenhuma, o Henrique é bom tanto na escola, né, no colégio, quanto no futebol, né? E ele tem que se virar. Na verdade, eu como pai e também professor dele, né? Porque eu sou professor dele, né? Sou educador físico. A gente cobra bastante dele, ele sabe. Todo dia ele treina de segunda a sexta. Tem dias que ele treina 2 turnos, tem dia que ele treina também no final de semana ali a gente faz uma academia para fazer um reforço. E ele tem que se dedicar. Se ele não se dedicar, ele sabe que ele ele pode ter um diferencial, mas ele vai se tornar um jogador mediano, né? Lá no Flamengo, o que eles procuram? Eles procuram o jogador acima da média. Se é igual ou bom, vai ficar ali por um tempo. Mas é só os melhores que realmente vão pro Rio de Janeiro, né? E ser um atleta profissional de verdade, né? Bom, e como que o senhor recebeu a notícia da aprovação dele? Na verdade eu estava em casa e o pessoal lá acabou me ligando, né? Foi numa tarde lá, ele não estava nem em casa, ele tinha saído. E a gente ficou muito feliz, aí quando ele voltou, ele ficou sabendo, né? Também deitou no chão lá, adorou a notícia e a gente fica muito feliz, porque na verdade é todo um trabalho que é feito, né? O Henrique, ele é uma criança, mas ele já tem uma rotina de atleta, né? Então, não tem outra explicação. Como pai, como professor, a gente quer sempre que eles atinjam o melhor deles, né? E o Henrique, até o momento, ele está conseguindo, né? Então, a gente fica muito feliz. Bom, muito obrigada. Estamos chegando à reta final do Bom Dia Entrevista de hoje. Gostaria de agradecer a sua presença e voltem sempre. Obrigada. E para você também, volte sempre para trazer as novidades e que tu tenha uma ótima carreira. Tá bom, obrigado. Muito bem, muito legal. E tu estava me falando, né, que, como tu falou agora um pouco, a peneira do Flamengo é uma das mais difíceis do país de passar, né? Uma das mais difíceis, e aí ele com 9 anos, né, já fala como gente grande, já tem grandes responsabilidades, e tomara aí que ele tenha uma carreira vitoriosa, né, dentro do futebol. Muito bem, obrigado, viu, Caliandra? Obrigada e até amanhã. Agora vamos trazer as informações da previsão do tempo. Veja como fica o clima ainda no dia de hoje. Nesta segunda-feira, uma nova frente fria avança pelo sul do Brasil e aumenta as condições para chuva em toda a região. O alerta é de tempo severo e chuva a qualquer hora do dia para todo o estado do Rio Grande do Sul. Santa Catarina e Paraná entram em pré-frontal com a aproximação da frente fria. Isso significa que as temperaturas vão ficar mais altas e podem ocorrer rajadas de vento moderadas entre a tarde e a noite. A mínima prevista em Porto Alegre é de 22 graus, 20 graus em Curitiba, máxima de 28 graus em Porto Alegre e 34 graus em Florianópolis. Previsão do tempo na TV Bom Dia. Oferecimento Solar Imóveis. Compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis. Muito bem, olha, o nosso programa Bom Dia Notícias está ficando por aqui. Eu quero agradecer a sua companhia, a sua audiência. Obrigado a você, meu amigo, minha amiga, você que comentou, deixou o seu joinha, curtiu. Quero desejar para você uma ótima tarde, uma ótima semana, tudo de bom e tudo de especial. Eu conto com você amanhã, nesse mesmo horário, para trazer as mais informações aqui da nossa região do Alto Uruguai. Obrigado mais uma vez. Você pode rever o nosso programa em tvbomdia.com, tá? Um forte abraço, valeu galera, até mais, tchau, tchau.